Boa noite. Boa noite, boa noite. 16º Entre Psicólogos, com Alice Canuto. Vamos aguardar. Deixa eu vou ajeitando aqui a luz. Rafaela Veronese, adoro. Bem-vinda. Vamos aguardando a psicóloga Alice Canuto entrar. Olá, Karen! Eu super pontual. Pontual, pontualíssima. Super. E aí, Bom, tudo bem? tudo bem. Um beijo, Rafaela. A Rafaela está aqui mandando beijo para mim, a minha colega de trabalho. Oi, Rafaela, boa noite. Prazer, né? Bem-vinda, Alice. Obrigada, Karen. Que bom estar aqui. Prazer. Muito bom poder discutir essas coisas. É um tema que você sabe que eu adoro, né? Então, fiquei muito Uhum. feliz com o convite. Então, estou super feliz. Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Esse é o 16º Entre Psicólogos com o tema Um diálogo sobre feminismo, gênero e psicologia. Você é a Alice de Arraes Canuto e eu vou deixar você se apresentar, fala um pouco para a gente da sua trajetória e depois por que discutir este tema, feminismo, gênero e psicologia, né? Vamos lá. Ok. Então, boa noite, pessoal, para quem já está entrando aí. Eu sou a Alice, eu sou psicóloga, professora de psicologia. Eu fiz meu mestrado em psicologia entre 2014 e 2016 na UFMG. Me graduei em psicologia em 2012 pela PUC. E tenho pensado as questões do feminismo desde então. Assim, eu acho que desde 2009, quando tinha um ano só que eu estava na graduação em psicologia, eu já comecei a me interessar pelo tema, porque eu entrei no grupo de estudos da professora Lenice Santana Borges, que era o Construção de Fatos Sociais, que inclusive estava até com as vagas, não sei se ainda estão as vagas abertas, mas foi um grupo assim que mudou a minha vida, assim, me transformou o modo de eu pensar. Eu fiquei durante 7 anos nesse grupo, né? Até Uau! mesmo. Porque até na época que eu fui fazer o mestrado, entre 2014 e 2016, eu ainda continuei dialogando com o pessoal, assim, eu recebi o cronograma, a gente ainda tinha um vínculo, digamos assim, de estudos. Mas eu participava também lá do Conexões de Saberes, que era da minha ex-orientadora, que era a Cláudia Maiorga, que eu aprendi muito com Conexões de Saberes sobre questões, leituras de raça, de classe. Então, assim, uma leitura mais interseccional. A gente também fez leituras da Spivak, da Kimberly Crenshaw. Então, assim, isso ampliou bastante o meu olhar sobre essas questões. Então, assim, começou aí, sabe? As leituras de gênero, feminismo. E foram surgindo perguntas. Minha dissertação de mestrado foi sobre quem é o sujeito do feminismo. Quando a gente fala em sujeito, quem é? Então, é um tema que sempre me despertou muito a atenção, até porque as questões de gênero e sexualidade, eu entendo que elas não são secundárias, elas são primárias no nosso desenvolvimento. Então, elas embasam a forma como a gente vai olhar para as coisas, para o mundo. Então, acho que é bem assim, é uma coisa básica. E aí, É o bom, estrutural e o estruturante, que a gente tanto fala na psicologia, né? Tanto estrutural como estruturante das nossas identidades, da forma como a gente entende o mundo, né? exatamente. E aí isso foi despertando minha curiosidade. E aí até quando você perguntou qual o tema que a gente pode pensar, eu falei, não, vamos pensar feminismo, gênero, psicologia, porque eu acho que é um tema que a gente precisa muito. Eu escuto muito isso dos alunos e alunas, né? Eu como professora, várias vezes o pessoal vem falar, Alice, quase não temos professoras e professores que tocam nas questões de gênero e sexualidade. Né? A gente vai ver psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, as pessoas falam de um sujeito, de uma criança, mas uma criança que não tem diferença, menino e menina? Como assim? Até na hora do desenvolvimento, os treinos psicomotores de uma criança, muitas vezes as meninas são ensinadas numa psicomotricidade mais fina e os meninos numa psicomotricidade mais grossa. Isso vai ter influência na forma como eles vão aprender a se ver e a forma como eles vão entender, inclusive, das suas próprias habilidades manuais, né?
Então aí depois fala, nossa, porque os meninos são ótimos motoristas, os meninos são ótimos nisso, na fala pública, na vida pública, como se fosse de uma natureza. E na verdade, quando a gente vai. E as meninas, então, excelentes donas de casa, com motricidade fina, boas com coisas manuais, com cuidado. Quando, na verdade, quando a gente vai olhar, a gente vê que essas questões são aprendidas, são co-construídas, né? As coisas não Exatamente. existem pré-discursivamente. Exato. Fala disso, essa coisa de que a gente não nasce assim, a gente aprende a ser assim, né? É isso que você está falando. Fala um pouquinho mais disso, Alice. Então, para a gente entender, muitas vezes quando a gente pensa em violência contra a mulher, por exemplo, quando a gente pensa na baixa autoestima das mulheres, quando a gente pensa nos altíssimos números de feminicídio, quando a gente pensa nos altíssimos números de estupro, a gente está vendo lá na ponta, né? Como se fosse um iceberg, a gente está vendo ali na ponta. Mas quando a gente vai olhar as raízes disso, elas estão são muito antigas. E nós temos o hábito de querermos soluções simples para problemas complexos. E quando a gente pensa sobre essas questões, a gente tem que voltar várias páginas para entender como que se dão essas construções. Então, desde sempre, assim, desde sempre é ótimo, né? Mas desde que o mundo é mundo, constrói-se uma série de discursos sobre mulheres e homens. E basicamente, todos os discursos relacionados às mulheres, e bem grosso modo aqui, né? Sempre colocou as mulheres como se elas fossem incapazes, como se elas fossem homens imperfeitos. Se a gente pegar ali o modelo do primeiro sexo e o modelo do segundo sexo, que o Thomas Laqueur, que é um historiador ali, que escreveu nos anos 1990, um livro fazendo toda uma historiografia sobre o sexo, dizendo por que o sexo ele é anterior ao gênero, que o sexo ele é pré-discursivo e que, na verdade, ele já é qualificador de meninos e meninas. E aí ele vai mostrar que durante muito tempo o que predominou era um modelo de sexo único, ali até o século XVII. Era basicamente o quê? Homens e mulheres eram iguais, então era um sexo único, mas que existia uma hierarquização. Eles eram iguais, mas os homens eram superiores às mulheres por uma divindade, porque eles eram perfeitos, eles conseguiram ter energia vital para expelirem os seus órgãos, enquanto as mulheres retiveram. Então, elas basicamente tinham o mesmo órgão que os homens, elas também tinham um saco escrotal, o pênis, só que para dentro, que seria o útero e os ovários. Então, eles tinham essa percepção de que as mulheres eram homens falidos, homens fracassados, que não deram certo. E sempre a ideia da subserviência para as mulheres, né? As mulheres como aquelas que devem servir. Isso desde, né? A gente aprende na religião, a gente aprende com uma série de códigos de que as mulheres estão aqui para servirem os homens, servirem a casa, servirem a família, sempre na esfera da reprodução. E aí, quando entra, assim, principalmente ali no século XVII, que a gente começa a ter várias transformações, o iluminismo, toda a separação da religião com a ciência, aí começa a entrar o discurso médico, o discurso da ciência, dizendo que não, a gente tem dois sexos, então eles vão de forma mais microscópica, mais anatômica, dizer sim, existem diferenças entre meninos e meninas. Eles são bem diferentes. E aí entra o modelo do dimorfismo sexual, que persiste ainda na ideia, apesar de ter sido uma outra compreensão, não mais de uma hierarquização, mas de uma radicalização da diferença. Você passa a ter, então, um modelo que ele é justificado pela biologia. Olha só que latada que a gente se meteu. Porque aí começou... Aí, ao invés de ter um discurso religioso que colocava essas questões, a gente passa a ter um discurso médico-biológico, que vai dizer que sim, a gente está afirmando, a ciência está dizendo que mulheres e homens são diferentes. E aí eu tenho uma separação muito brusca, né? Muito abrupta, que realmente vai reafirmar esses lugares de homens e mulheres e vai colocar as mulheres como, olha só, está na natureza delas. A gente pode justificar isso de uma forma molecular. Olha só, o DNA é diferente, eles são XY, elas são XX, acho que é isso mesmo. XX, XY, parará, e começou toda essa história. E aí a gente tem um big problema, assim. Porque Embasado na ciência, né? os discursos... Embasado no discurso científico, exato. Então, o discurso científico, ele vai embasar, ele vai moldar tudo isso que a gente vai entender. Ou seja, as diferenças passam a ser justificadas e elas passam a dar força, digamos. A gente tem argumento para justificar essas diferenças. As mulheres devem ficar em casa cuidando dos seus filhos
porque elas são naturalmente cuidadoras. Tá na natureza delas, né? Elas são femininas. E aí você passa a vender uma coisa muito do imaginário, né? Porque as mulheres não são nada, elas são basicamente fruto da fantasia dos homens. Porque se as mulheres não podiam escrever, elas não podiam produzir ciência, elas não estavam nas universidades, elas nem podiam votar até o início do século passado. Elas nem eram cidadãs, né? Então não ter direito à voto é não ter direito à cidadania, né? Exato. E aí a gente precisa pensar assim, bom, essas mulheres não estavam em lugar nenhum. Então, elas existiam apenas a partir do discurso dos homens sobre elas. A partir da fantasia, do imaginário que era produzido. Então, as mulheres como esse grande mistério, como essa coisa assim, né? Sempre num sentido de uma dominação, porque aí o que entra toda hora, tudo isso que a gente está falando, a gente percebe o quê? Uma dominação dos homens sobre as mulheres. Porque se essas mulheres não podem sair de casa, se essas mulheres não podem exercer, digamos, o direito à autonomia, a ter sua própria vida, eu estou dizendo para elas que elas são coadjuvantes da própria história. Elas não têm direito a serem escritoras dos seus destinos. Elas estão sempre... Tanto que tinha aquela coisa do... Como é que chamava isso antigamente? De você, quando você casava, o seu pai dava um dote. Tinha essa história de dote. Porque olha só, você está fazendo um esforço em casar com minha filha, entende? Eu estou te dando dinheiro, pega. Então, olha só que coisa que a gente está ensinando. E o que a gente está ensinando durante séculos? A gente está falando de séculos e séculos e séculos. O que isso forma no arquétipo, na simbologia, do que a gente enxerga nas mulheres, do que os homens enxergam nas mulheres, do que nós mesmas somos capazes, aprendemos a enxergar de nós. E também o que a gente aprende a enxergar desses homens, né? Porque basicamente o que a gente vê é que as mulheres nesse percurso, eu gosto muito da afirmação da Valesca Zanello, quando ela fala assim, que os homens aprenderam a amar a vida e as mulheres aprenderam a amar os homens. E aí, o que resta, né? Então, se eu só tenho esse homem, se eu só tenho essa perspectiva, eu fico com muito pouco. E aí, tanto que muitas vezes, quando um relacionamento termina, muitas vezes as mulheres se sentem muito, muito excessivamente desamparadas, porque às vezes elas falam, e agora? O que vai ser de mim? Eu não tinha autonomia financeira, não tinha autonomia emocional, mas não é porque isso é uma coisa da natureza das mulheres, não é uma coisa que está na pulsão de vida delas, é porque a gente aprende mesmo. E é um exercício milenar que a gente vai aprendendo forçosamente nas nossas mentes, nos nossos esquemas cerebrais, de que a gente nasceu para isso. E se a gente não corresponde a esse modelo, a gente fica se sentindo um ET. A gente acha que tem alguma coisa errada com a gente. Tanto que uma coisa que a sociedade é excelente em fazer é o quê? É abafar mulheres superpoderosas. É silenciar mulheres superpoderosas. Tanto que homens ficam extremamente incomodados, às vezes, quando se relacionam com mulheres falantes, mulheres que se expressam. A primeira coisa que eles fazem é tentar desempoderá-las para que elas possam ficar sob o domínio deles. Então, assim, o quanto que isso é forte, né? O quanto que isso é forte, não diz respeito da Mariazinha, da Joaninha, sabe? De mulheres, de uma ou outra. Diz respeito a todas nós. É algo que está na estrutura social. Quando a gente fala que é algo que está na estrutura, é como você disse no começo. É estrutural e é estruturante. Então, a gente vai aprendendo essas coisas e vai reproduzindo. E aí, é aí que está a armadilha, né? Porque a gente recebe sinais também muito confusos sobre quem a gente é. Porque o tempo todo a gente fica recebendo um sinal assim, ame-se, aprenda a amar você, a amar-se, aprenda a cuidar-se. Tá, mas assim, eu aprendi a me cuidar para os homens, eu aprendi a me amar para os homens, eu aprendi, tudo que a gente aprende é para os homens. E os homens, eles não querem a nossa aprovação, os homens buscam a aprovação de outros homens. É isso que eles gostam. Eles querem saber se o amigo está aprovando eles. Tanto que às vezes eles mostram as mulheres, o que você acha dela? Agora, as mulheres, elas buscam a aprovação dos homens e não buscam a aprovação em outras mulheres. E como que isso é aprendido? Assim, ou seja, as mulheres aprendendo a serem rivais umas das outras e não cúmplices, enquanto os homens aprendem muito bem a cumplicidade masculina. Né? Tanto que as questões do estupro, a gente conhece várias mulheres, podemos ser ou conhecemos mulheres que foram estupradas. Conhecemos muitas. Temos muitas histórias. Agora, quando você pergunta no mundo dos homens quantos estupradores que eles conhecem, eles não conhecem nenhum. Ninguém é estuprador. Ninguém. E aí, isso é um dado para ser pensado. Assim, o que está acontecendo com esse tanto de vítima de estupro? A cada 11 minutos tem um estupro no Brasil, com 70% com meninas com menos de 13 anos. Então, está acontecendo alguma coisa errada nessa conta. Até porque, quando a gente olha os dados também, né, Karen, a gente vê
que a maioria dos estupradores não são doentes mentais, são psicopatas, não são pessoas com transtorno qualquer que seja, são homens mentalmente saudáveis, né? Assim, no sentido de que eles são funcionais. São pais, são tios, são avós, é o vizinho legal que você gosta, que faz churrasco com você. São pessoas adoráveis, às vezes, e que são estupradores, né? E aí, quando você pega isso tudo, refletindo sobre isso que a gente estava falando no primeiro momento, de como que isso vai se solidificando, digamos, nas estruturas, no que a gente vai entendendo sobre mulheres e homens, isso vai dando munição para que todas essas coisas aconteçam, para que todas essas violências contra nós aconteçam, né? Então, assim, isso vai alimentando o patriarcado. É isso que tanto que você quer matar os homens, é a amizade feminina, né? É uma coisa que eles morrem de medo. Uma das primeiras coisas num relacionamento abusivo que um homem faz é cortar as amigas. É um dos primeiros pontos. Porque eles morrem de medo. Porque com as amigas, muitas vezes as mulheres fazem o que? Elas se empoderam. A amiga vira e fala, amiga, você tá com esse homem, esse perebento, pelo amor de Deus. Onde Né? você vai? Onde você vai, amiga? Sai disso, sai dessa vida. Porque, de fato, né? Assim, aí você demora para perceber, demora para se tocar que aquilo não é vida, né? E os homens se aproveitam disso. Eles se aproveitam porque nós mesmas não aprendemos a identificar relacionamentos abusivos. E olha só que coisa, né, assim, profunda. Às vezes a gente demora para entender que a gente está numa relação abusiva, porque a gente não foi ensinada a identificar o que é um relacionamento abusivo. Não é certo ele ficar vigiando meu celular. Ele não pode ficar vendo que hora que eu entro e saio do meu trabalho. Ele não pode ficar me obrigar a transar com ele sem eu querer. A gente demora. Ciúme excessivo. Ciúme, a gente acha que o ciúme é prova de amor até hoje, né? A gente tem essa falsa concepção que o ciúme é porque ele gosta muito, então o ciúme está justificado, ou ele ou ela, né? Exatamente. E aí, esses sinais todos, a gente demora para perceber porque a gente aprende, então, que ciúme é uma coisa legal, que é uma coisa bonita, ele está cuidando de mim, ele se preocupa comigo, né? E, na verdade, a gente está vendo já sinais de violência sob o manto do discurso do cuidado. E isso já tem que deixar a gente, assim, de antenas ligadas. Mas o que a psicologia tem a ver com tudo isso? Quando a gente vai trazendo esses dados, essas informações, né? Então, o discurso médico ele vai legitimar esse lugar dado à mulher, né? Que é essa concepção da maternidade também como um determinismo cultural. A maternidade ela é um dispositivo. Tem dois dispositivos que controlam muito a vida das mulheres, que é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Esses dois dispositivos ainda pegam as mulheres assim no peito, assim, né? Ainda é algo muito nevrálgico, porque as mulheres não querem ficar sozinhas, elas têm pavor. Elas às vezes preferem ficar com o tal do perebento lá, porque pelo menos tem alguém do meu lado, do que ficar ficar sozinha, né? Assim, elas têm medo de ficarem avulsas, que é também o que a Valesca Zanello vai trazer no livro dela. Elas morrem de medo de ficarem avulsas. Porque elas aprendem desde criança o quê? A mãe e a avó falam o quê? Você vai ficar de jeito, você vai ficar sozinha. Você vai ficar pra titia. Ninguém, homem nenhum vai te querer se você continuar falando essas coisas. E se você virar feminista, aí pronto. Ser feminista não é sexy, minha filha. Ser feminista é espantar homem. Então, assim, a gente aprende essas coisas, até porque a gente também aprende no imaginário que é uma feminista, né? A gente vai aprendendo um monte de estereótipos sobre o que é uma feminista. E a gente não quer ser uma feminista de jeito nenhum. Feminista é uma amada. Feminista, tudo radical, tudo não sei o quê. E as pessoas confundem. Há um tempo tinha uma questão que a feminista era lésbica e etc. E, na verdade, eu acho que o feminismo ele deveria ser uma batalha de todos nós, né? Homens e mulheres. Porque a gente alimenta isso, é um bate e volta, não tem como sair. E aí, Alice, uma das coisas que eu tenho reparado é assim: quando a gente vai discutir sobre feminismo, a gente discute com mulheres. Só mulheres vêm. A gente vai discutir sobre violência doméstica, mulheres vêm. Violência contra a mulher, mulheres. Cadê os homens? Terapia, mulheres. A maioria. Exatamente, né? E assim, cadê os homens? Por que os homens também não se interessam por essa bandeira que é nossa?
Se você perguntar diretamente para um homem se ele é contra a violência doméstica contra a mulher, por exemplo, muitos deles vão falar sim, sim. Mas a própria Valesca Zanel que você traz aí, que é uma autora maravilhosa para nós da psicologia, né, um orgulho para a psicologia, ela fez uma pesquisa com 6 homens que se voluntariaram a espionar os grupos de WhatsApp dos E, quais eles já participavam. E a ideia dela era descobrir como é que esses homens entre 25 e 60 anos, pertencentes às classes média e alta, performavam masculinidade em grupos fechados. O que ela constatou? Que esses homens praticavam piadas com partes de corpos de mulheres, dicas de como mentir para a esposa e até memes sobre feminicídio. Todos esses comportamentos para a Zanello significam um comportamento de objetificação dos corpos femininos, né? E aí ela vai trazer a questão da prateleira do amor, que você traz na sua fala também, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho mais disso. E aí eu trago um componente também, Alice, nessa discussão, que é o componente da violência psicológica, porque tudo isso que você está trazendo aqui e que eu estou trazendo também, acabam facilitando de que sejam violências veladas, não explicitamente faladas, mas também muito danosas para nós, para a nossa Constituição, para a Constituição da nossa subjetividade, né? Então, a maior parte de nós, inclusive, nem percebe isso. A gente está aqui, essa é a nossa sociedade pensa assim, e às vezes no decorrer do tempo e da vida, do cotidiano, a gente nem percebe como essa dicotomia homem e mulher, esses lugares estancados, né, com papéis definidos, o que é ser homem, o que é ser mulher, a gente não percebe isso como uma violência. A gente não percebe o quanto isso vai nos vulnerabilizando como mulheres, a ponto, por exemplo, da gente chegar a ter um elevado índice na nossa sociedade que não consegue denunciar os seus parceiros. sim. Porque é nesse lugar de tanto desempoderamento que a gente acaba se escondendo atrás de tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso que eu pontuei agora. Sim, eu acho que tem duas dimensões, assim. Uma, eu acho que o movimento feminista ali, né, que didaticamente a gente divide em três ondas, né, três fases, né, um primeiro momento no início do século, pela luta da igualdade, do direito ao voto, ali na segunda onda, ali nos anos 60, onde você começa a ter uma reivindicação pelo feminismo da diferença, porque na primeira onda tinha muito uma unificação do sujeito mulher, assim, mulher, mulher, todas as mulheres. Aí as feministas negras, as feministas de terceiro mundo, as mulheres de terceiro mundo, falaram, olha, a gente não se reconhece nesse feminismo aí que vocês estão colocando. E aí o feminismo da terceira onda que já vai questionar até mesmo quem é esse sujeito mulher, assim. E as mulheres trans e as outras mulheres vai questionar boa parte disso que foi produzido até o momento. Principalmente com a Butler. A Butler foi uma grande influenciadora desse feminismo de terceira onda, assim. Ela problematizou muita coisa, né? Naquele livrozinho dela do feminismo e subversão, assim, subversão da identidade de gênero, uma coisa assim, não lembro agora do nome. Mas esse livro, ela desconstrói tudo que você imagina na vida. E aí, eu acho que o movimento feminista, ele impulsionou um movimento de saída das mulheres. Então, ali, principalmente no movimento de segunda onda, depois da Simone de Beauvoir com o segundo sexo, muitas mulheres começaram a ter possibilidade de leituras, né? Assim, pela primeira vez a gente teve a compilação de um tratado feminista, né? Porque os dois volumes da Simone de Beauvoir é um tratado falando sobre como que as coisas vão sendo construídas culturalmente para oprimir as mulheres. E aí ela até faz uma analogia que ela fala assim, lá nos anos 1949, ela fala, olha, diferente dos escravos que sabiam que eles só tinham perdas, que eles só sofriam, as mulheres também são escravas dos homens, só que elas têm ganhos secundários. Eles pagam as contas e aí elas ficam nesse dilema, né? Do ganho secundário. Eu sou presa, mas pelo menos eu tenho alguém que me sustente.
E aí, o quanto que é difícil você reconhecer um aprisionamento quando às vezes você tem lá uns ganhozinhos, uns trocados, né, assim, para viver. E aí ela vai provocar mesmo, com a vara curta, colocando as mulheres para pensar. E aí você tem, então, um movimento de expansão, assim, de empoderamento das mulheres, com a Beth Friedan também, com a mística feminina. Você tem todo um movimento global ocidental aí, refletindo sobre essas questões de gênero. As mulheres começaram a sair. As mulheres começaram a sair para o trabalho, as mulheres começaram a estudar, as mulheres começaram até, em alguns cursos hoje elas são maioria, né? Assim, mulheres ocupando cargos de CEOs, mulheres ocupando presidência, ocupando cargos de primeiro-ministro, de primeira-ministra. As mulheres estão saindo, né? E aí, o que acontece? Nessa dimensão das mulheres estarem saindo, os homens parecem que não saíram, né? Que eu acho que é isso que causa sofrimento também nos caras. Porque as mulheres estão se reinventando, ó, elas estão saindo, elas estão descobrindo outras formas de maternidade, elas estão descobrindo outras formas de organizar casa e formas de entender o mundo. E os homens estão lá, assim, sabe? Perdidos na transação. O que eu vejo muitas vezes é que eles ficam sem saber o que fazer, porque eles não têm mais aquelas mulheres que falaram para eles. E aí eu acho que inclusive tem um documentário que é muito bom, que é o The Mask You Live In, que é a máscara em que você vive. Esse documentário é genial. É maravilhoso para pensar assim, como que isso também causa sofrimento nos homens. Ninguém está aqui deslegitimando ou diminuindo o sofrimento masculino. Existe sim. Só que a gente também tem que pensar que para a gente desconstruir qualquer coisa, a gente primeiro precisa reconhecer, né? A gente precisa reconhecer. A mesma história daquela pesquisa lá sobre o racismo. Eu não lembro de que ano que é essa pesquisa. Você obviamente conhece aquela do racismo. Você é racista? É, você é racista? Não. Você é Não. racista? Não. O racismo existe? Sim. Aí 90% das pessoas falaram que o racismo existe, 90% disseram que não são racistas. Exatamente. O primeiro ponto para qualquer mudança na nossa vida é reconhecer que aquilo é um problema. Se eu não reconheço que é um problema, não tem por que mudar. Tá bom para mim, ué. Ou então eu não consigo identificar e fico ali naquele sofrimento, naquela repetição que eu não saio do lugar. Então eu acho que os homens também perceberem que o mundo mudou, que as mulheres mudaram e que eles também vão precisar se reposicionar no mundo, se repensar, construir grupos de homens para pensar, porque tem muitos grupos de mulheres discutindo maternidade, tem muitos grupos de mulheres discutindo autoestima. As mulheres chegam na terapia, são a maioria que chegam na terapia, como você disse, as mulheres vão nos grupos, né? Elas aparecem, elas discutem. Até porque, Karen, as mulheres foram ensinadas que é possível ter o lugar para o sentimento, para o coração, para falarem sobre as suas angústias, e os homens não. E isso eu acho que é um sofrimento danado para os caras, porque eles não aprenderam que eles podem expressar sentimentos, né? Porque isso, aí no documentário isso é brilhantemente mostrado, que a masculinidade basicamente não existe enquanto algo orgânico. A masculinidade é uma construção do reativo. O homem nasceu para ser tudo menos uma mulherzinha. Então, o maior pavor de um homem é ser comparado com uma mulher. Você pode perguntar para qualquer um, o maior pavor dele. Tanto que a forma de ofensa que os homens encontram desde criancinha é como? Você está jogando igual uma mulherzinha, né? Ou então viadinho, que aí entra também a homofobia dos homens. Você está jogando igual um viadinho, uma mulherzinha. Os caras morrem de medo. Desde pequenos, os homens têm medo. E o que a gente está ensinando para os homens sobre as mulheres? Se eles têm medo de serem umas mulheres, como que eles vão aprender a amar as mulheres? Perceba? Como amar uma mulher se é tudo que eu aprendi a ver? Aí o que os homens fazem? Eles, que igual você trouxe na pesquisa da Valesca, eles objetificam. Eles aprendem a amar partes das mulheres e não uma mulher inteira. Então eu amo uma parte, eu amo o peito dela, eu amo a bunda dela, eu objetifico, eu erotizo e eu faço proveito enquanto me é interessante. Não por acaso a gente também tem muitos números de casamentos entre homens e mulheres que duram até um certo tempo. Aí depois, quando os homens estão lá na média de 50, 60, eles se divorciam das mulheres e se casam com as famosas novinhas, né? Ah, porque os homens podem reinventar a vida, podem não sei o que, as mulheres não. Então, eu acho que essas coisas todas nos levam a pensar o que a gente está ensinando a sociedade, os homens e as mulheres, a pensarmos sobre nós mesmas. Nós sairmos também desse lugar que produziram para nós e começarmos a falar com a nossa própria voz. Alice, o Júnior, Luiz Júnior, ele fala assim: mulher não deve se submeter a isso, porque cuidado com a casa é um dever de todos. Homens com esse pensamento caricato ainda existem. A mulher vem ganhando, está ganhando espaço e ainda mais espaço.
A mulher vai e deve dominar o mundo. As transformações do dia a dia são nítidas nesse espaço que sempre pertenceu à mulher, pensando em igualdade. Depois, nos acostumar a ter mulheres superiores. Eu tenho duas chefes acima de mim na cozinha, sou cozinheiro. Eu amo trabalhar com elas, são mulheres incríveis e sábias que entendem o que fazem. Pena que meus colegas não pensam assim. Júnior, pelo visto, é uma exceção. Luiz, Júnior, ok, isso aí. Eu acho que assim, eu acho que, como a Valesca Zanello também fala, não bastam os homens apenas admirarem as mulheres, eles vão ter que tretar na casa dos homens. Então, eu acho que se os colegas não pensam assim, Luiz, coloca esses homens para pensar, sabe? Vamos tretar. No sentido de olhar e falar assim, a gente precisa pensar. O que é isso que ela faz? Fala sobre isso, que eu acho que isso é importantíssimo. Eu trago uma construção assim de que não basta ter empatia à causa das mulheres e se solidarizar e continuar com o mesmo comportamento nos grupos de WhatsApp, por exemplo, que denigrem a mulher. Ele está falando que ele não, ele bate de frente com os colegas dele, né? E por isso eles falam que eu sou gay. E aí aqui também ele traz uma coisa muito importante, que é essa questão do homem que defende mulher acaba sendo confundido com homossexual, ou homem que é delicado. Então, assim, fala um pouquinho mais de como que os homens podem nos ajudar a contribuir nessa batalha contra o machismo, uma luta mais feminista. Então, eu acho que o primeiro ponto é que os homens não aprenderam a amar as mulheres. Eu acho que isso é uma coisa, assim. Os homens aprenderam, como eu disse, aprenderam a amar as partes das mulheres, o que elas têm para oferecer para eles. A servidão, a lógica da dominação. Então, eu acho que, assim, os homens começarem a entender as mulheres como cidadãs, como pessoas plenas de direitos, porque até a violência contra a mulher, quando a gente para pensar, o que ele está fazendo? Ele está aniquilando a possibilidade dela de desejar outro homem, por exemplo. Porque muitas vezes a violência acontece quando a mulher quer sair do relacionamento, quando ela termina. Ou seja, ela está dizendo que ela tem desejo, que ela tem vontade própria, que ela pode ter outras pessoas. Então, assim, ensinar a questão da cidadania, do amor, do respeito. E os homens começarem a se desconstruir, né? Assim, porque muitas vezes o que eu vejo é os homens falando o que eles acham das mulheres, o que eu acho que as mulheres têm que fazer, o que eu acho que as mulheres podem fazer. Gente, parou. As mulheres podem muitas coisas, mas não é você, homem, que vai falar para as mulheres que elas podem, que elas não podem, né? Mas assim, olhar para você e falar assim, cara, eu como homem, assim, como é que eu tenho me desconstruído na minha vida? Quantas leituras feministas eu tenho feito? Quantas mulheres eu leio? Quantas mulheres eu assisto? Quantas mulheres eu apoio? Quando minha amiga está passando por uma situação difícil, às vezes os caras estão, sei lá, fazendo alguma coisa babaca, eu vou colocar esse termo mesmo, né? O que eu faço? Como é que eu me movimento? Eu interrompo a situação? Eu me retiro do ambiente e falo, eu não aceito? Quando ele vem com a piadinha machista, eu falo, não entendi, repete. Não vi graça. Sabe, assim, eu acho que quando a gente começa a se colocar e se posicionar, não rindo da piada, interrompendo o discurso, as pessoas vão ser convocadas para mudança. Não tem, assim, eu acho que a gente discute sobre muita coisa, cara. Eu acho que a gente discute sobre vários pontos. Inclusive, eu amo conversar, amo debater ideia. Mas eu acho que sobre expressões de ódio, racismo, machismo, homofobia, não é uma questão de opinião tua. É uma questão de construção que mata pessoas, mata a subjetividade, aniquila a Exato. possibilidade de existência, mata a possibilidade das mulheres se sentirem bonitas, mata as possibilidades de uma mulher travesti se sentir amada, uma mulher trans se sentir digna de amor e de carinho e ser tão mulher quanto qualquer mulher, porque ela é uma mulher e ponto, sabe? Assim, a gente olhar essas coisas e se desconstruir a ponto da gente ser capaz de amar e permitir ser amado também, porque muitas vezes a gente não permite o amor, assim, sabe? E eu gosto muito da compreensão da Grada Quilomba, quando ela escreve lá no Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano, que ela vai dizer basicamente que o processo de cura, ele vem de alguns passo a passo, assim. Que é, primeiro, a negação, porque ninguém quer se reconhecer. No caso, ela fala sobre o racismo, mas a gente pode pensar no machismo. Ninguém quer se reconhecer machista,
né? Então, a negação. Aí depois você passa, depois da negação, se você persiste, você chega no reconhecimento, na culpa, perdão, na culpa. Aí você começa a se culpar. Nossa, que merda de homem que eu sou, hein? Ou, nossa, que merda de mulher que eu sou. Aí você começa a se flagelar, não sei o quê, se martiriza. Pensa, como que eu vivi a vida inteira assim? Você fica mal com você. Então vem a culpa. Depois da culpa, você dá mais um degrau aí. Você fala, opa, peraí, o que que eu vou fazer com isso? Tá, a culpa vai me aprisionar, eu preciso sair desse lugar. Então, deixa eu me responsabilizar pelos meus atos, deixa eu me responsabilizar pelas minhas atitudes. E aí, quando você entra para a responsabilidade, você começa a deslocar e começa a se transformar. E aí, nessa transformação pela responsabilidade, então, pelo reconhecimento, eu começo, então, a entrar na reparação, que eu acho que é o ponto central. É quando eu começo a entender que é preciso, sim, reparação, é preciso, sim, ações afirmativas. É preciso, sim, políticas de transformação social, porque essas coisas a gente não muda só individualmente. Só porque eu, Alice, estou pensando isso, ou porque a Karen está pensando isso, ou porque o Luiz Júnior está pensando isso, ou a Zizi está pensando. Ah, Karen, depois fixa aqui o título da live, que a Zizi está até perguntando aqui. Eu estou tentando fazer isso aqui. Agora eu não sei, eu respondi aí, agora eu não sei como é que eu fixo esse comentário. É só você clicar em cima e fixar. Aparece para você. Na hora que você clica em cima, aparece fixar, se eu não me engano. Não? Não. Eu estou aprendendo a fazer Eu acho que essas coisas. mas tudo bem aqui. É um diálogo sobre feminismo, gênero e psicologia. Aperta em cima da frase aí. Ah, sim, agora apareceu. Aí, perfeito. Feminismo, tá bom. Mas o que a gente estava falando? Fugi totalmente aqui, esqueci. Ah, lembrei. Não é só no sentido individual. Então, eu, a Alice, você, Karen, o Luiz Júnior, a Flaviane, a Tamires, a Laura, a Zizi, que inclusive ontem eu estava numa live com ela sobre a cultura do estupro. A Maria está pensando sobre isso, o Mário. Não é só sobre nós, pessoas, é uma estrutura social. E quando eu saio do reconhecimento e entro na reparação, onde eu entendo que a gente precisa de políticas de ação afirmativa, onde eu entendo que a gente precisa de redistribuição, nas novelas, nos filmes, nas direções. Quando eu entendo que sim, a gente vai precisar mudar muita coisa para transformar esse cenário, aí a gente consegue entrar naquilo que a Grada Quilomba vai chamar de processos de cura. Porque a gente vai poder se ver representado, a gente vai poder se ver em outros lugares. E aí isso faz com que a gente consiga se entender e se ver de outras formas. Porque se eu não me vejo, eu também não me entendo, assim, eu não vejo outras possibilidades de vida para mim. E é uma coisa que, inclusive, se a gente parar para pensar nas questões de raça, nas questões LGBTs, é ainda mais nevrálgico, né? Porque basicamente as pessoas negras não se viam nas telas de cinema, quando se viam na posição ali da empregada doméstica e do motorista, e as pessoas LGBTs também se viam sempre como as pessoas infelizes, né? Não tem direito à felicidade. Ou a travesti vai morrer, a trans também vai morrer, a lésbica vai sofrer até se matar, o gay é o chaveirinho do hétero, da amiga legal. Então, basicamente, o que a gente vê, o que a gente está ensinando para as pessoas? A gente está ensinando que elas não podem ser felizes sendo quem elas são. A gente está ensinando que elas não podem ser dignas de amor se elas não responderem à coerção das normas de gênero, porque é isso que as normas de gênero fazem conosco. Elas nos submetem a um laço que, se a gente não responde a elas, a gente vai sofrer as duras consequências, as penas disso. Então, a pena é você não vai ser amada, você para sofrer. Você não vai ser respeitada como você deveria. Eu vou te assediar. Você vai ter que sofrer para aprender. Então, olha que perversão, assim, né? O que a gente está ensinando. E o que a psicologia tem a ver com isso? Voltando aqui nesse ponto. Tudo. A psicologia tem tudo a ver com isso. Exatamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. A psicologia tá Tudo. assim, ó, ligada até a raizinha do cabelo, assim, toda, inteirinha. Eu, ó. Inteira, porque a psicologia é o quê? A psicologia é a ciência que estuda sobre comportamento humano, é ela que legisla sobre a subjetividade, somos nós que somos convidadas para falarmos sobre as questões das pessoas, por que as pessoas são o que são, por que elas se comportam como elas se comportam. E muitas vezes a psicologia fez o quê em relação às questões de gênero? Reafirmou uma identidade feminina, uma identidade masculina, ela reforçou esses estudos extremamente equivocados, preconceituosos, que estava embasado ali num discurso biologizante, num discurso médico, que encontrava aí esses subterfúgios
que eu chamo de uma desonestidade intelectual, né? Porque eu acho que tem coisas que são desonestas intelectualmente. Dizendo que homens e mulheres são diferentes, blá, blá, blá. E como diz o Thomas Laqueur no iníciozinho do livro, ele fala assim, a primeira coisa que atrai um observador descuidado é o quanto um homem e uma mulher são diferentes. Mas um observador bem cuidadoso, meticuloso, ele vai ver que não existe nada mais parecido com um homem do que uma mulher. Então, é isso, assim, nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Se a gente olhar para o mundo, somos nós, somos muito, muito parecidos. E aí, por que a ciência ela empreendeu tanto discurso teórico, científico, metodológico para provar o contrário, que nós somos diferentes? Isso é muito interessante para uma divisão sexual do trabalho, isso é muito interessante para uma lógica de família como propriedade privada. Ter uma família margarina significa ter uma família consumista. E significa ter pessoas que vão sempre fazer de tudo para agradarem suas famílias. E as mulheres vão continuar ali fazendo o serviço não remunerado, elas vão continuar naquele lugar e pior, vão ser reforçadas. Vão falar assim, nossa, tá vendo? Ela é uma excelente. Olha, ninguém limpa uma casa como você. Ninguém. Aí é a rainha do lar, né? Não, mas ela é a rainha do lar. E aí você fala, tá, assim, o que você está querendo, assim? Por que você está me chamando de rainha do lar? Quais são os interesses aí de você estar me chamando assim? E aí a gente vai percebendo o enredamento que vai colocando as mulheres em lugares fixos e sem possibilidade. Porque o problema, gente, assim, a gente vai ser feliz do jeito que a gente quiser ser. Alguém pode estar assistindo falando, mas eu sou tão feliz sendo dona de casa. Tá tudo certo, você pode ser muito feliz sendo dona de casa, você pode ser muito feliz sendo mãe de 3 meninos, de 5 meninos, de 10 meninos. Você pode ser feliz de muito jeito. Aqui a gente não está prescrevendo lugar de felicidade para ninguém. Felicidade, cada um sabe da sua, cada uma sabe da sua. O que a gente está refletindo aqui, o convite, é para a gente entender isso como única possibilidade para as mulheres. Esse que é o problema. É você achar que você só tem um modo de encontrar a sua felicidade. E a gente sabe que existe um lugar aí de uma legitimação muito forte para as mulheres enquanto, você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, olha que lindo. Agora você é solteira, você não tem filhos, por que você não tem filho? Me explica. O que aconteceu? E aí, assim, todo inquérito que as mulheres passam, só porque os homens não passam por esse inquérito, porque eles não quiseram ser pais. Mas me conta, por que você não quis ser pai? Me explica. Na verdade, então, né? Até tem os meninos, né? Até tem os filhos, mas não é pai, assim, né? Como a gente brinca do aborto masculino, né? Os homens estão, abortando seus filhos há muito tempo. Exatamente. Então, isso é super complicado. Cara, e só para terminar o raciocínio, rapidinho, para pensar a questão da psicologia, que a psicologia muitas vezes, então, ela reforçou essas tendências biologizantes e naturalizantes de uma identidade feminina, de uma identidade masculina. E aí, o que acontece? A gente foi vendo teorias e práticas psicológicas que regulam sobre as possibilidades de gênero, né? Então, basicamente, o que nós fizemos por muito tempo foi reforçar esses padrões, esse modo de compreensão de uma identidade fixa e imutável sobre mulheres e homens, sobre um sagrado feminino, sobre uma natureza feminina, e entendendo muitas vezes a identidade de gênero como uma coisa da natureza, como um papel sexual que você desenvolve. Daí teve uma pesquisa, tem duas pesquisas, uma que nós fizemos em uma pesquisa com a Lenise, com a Renata Vaz e com a Daniele, lá no grupo de estudos que eu falei logo no iníciozinho da live, que foi uma pesquisa a gente realizou ela entre 2009 e 2011, onde a gente analisou todos os TCCs, dissertações de mestrado e tese de doutorado lá da PUC Goiás, no curso de psicologia, tentando entender de 1993 até 2008, ou seja, foram 3.500 trabalhos, uma coisa, foi um número, um super número de trabalhos, que a gente foi tentar entender, lendo os trabalhos, lendo os resumos, como que era a questão do indexador gênero, sexualidade e homossexualidade. O que a gente percebeu é que quando a gente fala em gênero na psicologia, basicamente os trabalhos atribuem gênero, colocam gênero como sinônimo de sexo, sinônimo de papel sexual. Não há problematização sobre mulheres e homens. E, gente, como assim? Né? A gente está num curso de psicologia, a gente simplesmente reforça esses padrões, as mulheres na empresa, os homens na empresa. É porque, naturalmente, as mulheres são mais cuidadoras do que os homens. Nós que legislamos sobre subjetividade, não aprendemos a ser capazes a entender essas construções sociais, como é que a gente vai esperar que o mundo faça isso? Porque a gente adora falar que a gente quer um mundo melhor, né? Todo mundo fala em direitos humanos, a gente fica magoado, a gente fica chateado com todo o desmatamento da Amazônia.
Só que até isso, até o desmatamento da Amazônia, todas as coisas que a gente está vendo, a política sexual da carne, tudo isso dos desmatamentos tem a ver com uma masculinidade tóxica que acha que pode dominar o mundo, que acha que tudo é dele, acha que ele pode desmatar para usar, acha que ele pode matar para comer, acha que ele pode fazer tudo. E aí a gente precisa pensar que masculinidade é essa que acha que tem domínio sobre todas as coisas do mundo, inclusive, óbvio, sobre as mulheres. Então a gente precisa começar a colocar isso para pensar, porque se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa começar ele da gente. Então não adianta eu querer falar sobre isso, falar os direitos humanos, sim, direitos das mulheres são direitos humanos, ser feminista é ser favorável aos direitos humanos. Então, acho que a gente precisa começar a ler mais, a desconstruir mais, porque a desconstrução não é um ato romântico, não cai do céu. Né? Assim, quem me vê falando essas coisas assim, nossa, a Alice é tão desconstruída, são anos da minha vida me desconstruindo para eu poder entender isso, assim. Porque é um empenho mesmo, é uma dedicação que você faz na tua vida de falar, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais isso para as pessoas. Então eu preciso me desconstruir. Eu acho que esse é o convite também para os caras, né? Gente, a Alice está falhando aqui para mim. Falhou aí? Voltou. Eu tô falhando aqui? Tô falhando. Tá ruim aqui para mim. Deixa eu tentar fazer alguma intervenção aqui, Alice, enquanto você está falhando, porque eu não sei como é que vai ficar isso na gravação depois, se você vai estar falhando mesmo ou não. Tá. Falando dessa desconstrução, você está trazendo a desconstrução que a gente tem que fazer cotidianamente e esforçadamente para reconhecer tudo isso e agir de maneira diferente, né? Eu trago aqui duas legislações que foram importantíssimas para esse movimento de desconstrução, que é a Maria da Penha, que ela é de 2006, perdão, e ela faz uma transformação simbólica radical, por exemplo, em crimes de violência doméstica contra a mulher, que se antes a gente falava em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje a gente fala que mete a colher, sim, e quem mete a colher é o próprio sistema de justiça, né? E leva esses homens, então, para penas mais graves de que antes da Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha era cesta básica, né? Assim, como é que você combate um problema tão grave como a violência doméstica? Porque tem mulher que morre, como você traz aqui. São subjetividades que matam, que descaracterizam e desfazem as vidas, né? E como você tratava isso antes com um mero fornecimento de cesta básica? Como é que você protegia uma mulher do marido dela impondo isso para ele? Hoje, a Maria da Penha traz prisão e traz também o atendimento desse autor da violência, que é outra coisa que a gente precisa discutir para desconstruir machismo em nossa sociedade. Os homens eles precisam passar por essa transformação de que eu sou machista, eu estou agindo de maneira machista e eu quero mudar isto. Porque se ele não também entender que ele quer e deve mudar, a nossa luta ela é muito mais árdua. A luta das mulheres seria muito mais árdua sem os homens, né? E a outra legislação que eu quero trazer aqui, que é importantíssima também para a transformação de como que a gente entende homens, mulheres, crianças e adolescentes, e aí pegando crianças e adolescentes também a partir da perspectiva de gênero, é o Estatuto da Criança e Adolescente, que aí vai sair de uma figura dessa criança como menor e depois como criança e adolescente, mas o que eu quero trazer aqui mesmo, em relação ao Estatuto, é como que a gente também passou a não querer violência sexual, a não querer violência física contra criança e adolescente. A gente passa, sim, também a transformar a maneira como a gente vai querer que nossas crianças cresçam nessa sociedade a partir da ótica do machismo ou não, como é que é isso, né? Então, assim, eu só queria trazer aqui, já vou passar para você de novo, uma pesquisa que eu acho que ficou famosa no Brasil, que foi divulgada no ano de 2014 por Rafael Guerreiro Osório e Natália Fontoura, pesquisadores da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, com 3.810 sujeitos em 212 municípios entre maio e junho do mesmo ano.
essa pesquisa trouxe que 65% dos entrevistados disseram discordar com a. Disseram, perdão. 65% dos entrevistados disseram concordar com a frase, aspas, mulheres que usam roupas e que mostram o corpo merecem ser atacadas. Então, a gente, tanto a Maria da Penha como também o Estatuto da Criança e Adolescente vem na contramão desse tipo de concepção social, de que a gente quer ser violentado, de que a gente aceita a violência, seja na infância ou na fase adulta. Não importa. Na criança, adolescente e mulheres adultas, esses dois instrumentos vêm, então, para tentar transformar essa realidade. Mas como isso tudo é cotidiano e estrutural mesmo, é para todos, homens e mulheres são machistas, nós, mulheres, também somos machistas, porque a gente está dentro dessa mesma sociedade. Nós, mulheres, concordávamos que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher há não sei quantos anos atrás. A gente falava isso e estava tudo certo. E aí, transformar isso é um processo muito vagaroso e demanda, eu acho que um esforço coletivo, de toda a humanidade, talvez. Não somos só nós brasileiros, né? Então, eu vou devolver para você fazer suas considerações em cima disso que eu estou problematizando aqui para a gente. Tá, Karen, só me fala uma coisa. Minha imagem regularizou aí? Agora sim, agora Então sim. tá. A Tamires tinha falado que a minha imagem estava meio travada. E se travar, você me fala. Que eu coloco no Tá. tipo G. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente, na verdade, muitas vezes a gente quer pílulas mágicas. É isso que você falou da pesquisa. Na mesma linha, o Fantástico, há um tempo atrás, algumas semanas, mostrou um documentário. Eu ainda não assisti o documentário, passou só um trecho, mostrando que ainda a gente culpabiliza a vítima, né? Então, a pergunta sobre a roupa. Não, mas que roupa que ela estava usando? Gente, não interessa, não interessa. O estupro é o único crime que a gente precisa, a vítima precisa mostrar que é inocente. É o único crime. Ninguém, se você é assaltado, você chega na delegacia e fala, eu fui assaltado. Ninguém te pergunta, mas você foi mesmo? Você tem certeza? Onde você estava? Onde você estava? Meu carro foi assaltado. Onde que estava seu carro? É 1 hora da manhã? O que você estava fazendo 1 hora da manhã na rua? Entende? Assim, e aí as mulheres são sempre questionadas, elas têm que passar por inquéritos. Isso quando, né, muitas vezes, apesar de a gente ter hoje as DEANs, ainda há muitos problemas, porque as mulheres que decidem denunciar, pensa, Karen, olha, os crimes de estupro não sei se é no Brasil ou no mundo, talvez você saiba isso também, é do dado em relação à impunidade dos estupradores, só 1% dos estupradores são condenados, 99% saem impunes, isso é um dado real. Agora, eu não lembro se é no Brasil ou no mundo, não lembro, mas eu acho que é no Brasil. 99% fica impune. O caso da Mari Ferrer foi um exemplo recente que a gente viu, ou o caso da moça do Rio de Janeiro, que foi estuprada por 33 homens, ela foi na casa do namorado dela, que ela namorava há 3 anos com ele, ela vai na casa dele, é dopada, colocada nua, onde depois ela vê vários vídeos dela com vários homens. E aí o que a polícia falou? Mas ela usava droga. Ela usava droga. A gente tem vídeos de 33 homens transando com ela dopada. Então, assim, do que a gente está falando? E os homens saíram impunes. Então, assim, o quanto que isso desencoraja as mulheres a denunciarem. Isso é muito grave, assim. O caso da Mari Ferrer abre um precedente, assim, gravíssimo, porque as mulheres ficam se sentindo com medo, porque muitas vezes os abusadores são pessoas próximas, são pais, são tios, são namorados, são pessoas que estão perto delas. E aí a gente precisa, eu acho que para a gente conseguir fazer uma transformação, Karen, eu acho que a gente precisa começar por nós. Não tem a pílula mágica. Eu acho que enquanto a gente não começar a entender, por exemplo, na minha família, tem uma pessoa que está numa relação que eu percebo que é uma relação abusiva. Como é que eu posso pensar sobre isso? Como é que eu chego para conversar com a fulana? Como que eu crio estratégias também de me colocar? Porque muitas vezes a gente aprendeu isso, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas mete sim, assim, quando tem violência, quando uma pessoa está sendo agredida no seu direito inalienável de existir, onde ela está sendo colocada em situações degradantes,
todo mundo tem tudo a ver com isso. Não é uma coisa dela, é uma coisa de todas nós, de todos nós. Se a gente vê uma criança sofrendo maus tratos, a gente não entra na cena. Se a gente não vê uma pessoa sofrendo humilhação na rua, a gente não entra, a gente não pensa. Por que com as mulheres vai ser diferente? Então, eu acho que também tirar essa ideia de que mulher gosta de apanhar, eu acho que isso é algo que a gente tem que abolir do nosso vocabulário, do nosso pensamento. Essa é. Mulher não gosta de apanhar, gente. A mulher tá tão fraca, ela tá tão fragilizada já. Esse homem já deitou e rolou na cara dela tantas vezes, falou que ela era gorda, falou que ela não prestava, falou que ela não era capaz de nada. Cagou tanto nessa mulher, é uma violência psicológica tão gigantesca, que são anos. Porque a gente fala também de relacionamento abusivo, mas a gente não fala do pós-relacionamento abusivo também. Que são anos até você conseguir tirar as marcas dessas relações abusivas. Então, eu acho que a gente começar a entender que as mulheres estão tão fragilizadas que elas não têm forças para denunciar. Não tem força, às vezes, para sair daquela relação, porque elas estão destruídas, elas estão devastadas por dentro. Então, e é justamente, os homens sabem disso, tanto que eles vão justamente no quê? No psicológico, no moral, da autoestima. Eles pegam os pontos fracos e vão justamente neles e minando. Eu sempre falo que a violência psicológica ela é a base de todas as outras violências. Você vulnerabiliza a mulher ou qualquer um, né? Mas nós estamos falando aqui de mulher. Primeiro você desqualifica, desmoraliza, enfraquece, vulnerabiliza e depois você faz a prática de outras violências. A violência sexual, por exemplo, raramente está desvinculada da violência psicológica. A violência física raramente está desvinculada, né? Em mulheres, crianças e adolescentes também. Sim, exatamente. Mais ainda, porque aí, além do marcador que você traz de gênero e de raça, a gente ainda tem um marcador de idade, porque na nossa sociedade, crianças e adolescentes devem obediência aos adultos. Isso também é uma outra questão, né? Exatamente. A Tamires falou aqui, né? As mulheres estão adoecidas no dispositivo amoroso. É perfeito, Tamires. Porque a gente adoece. O dispositivo amoroso adoece as mulheres. Porque elas acham que elas têm que. A história da prateleira do amor, elas não querem ficar avulsas. Então, isso acaba fazendo com que as mulheres fiquem, voltando à palestra, com os perebentos, né? Então, eu aceito qualquer coisa, eu aceito qualquer negócio para não ficar sozinha. E aí a gente precisa pensar, bom, o que a gente está ensinando as mulheres sobre a história de amar a vida, né? Amar outras mulheres, amar a vida, amar as viagens, amar estar com você, amar ler, amar fazer coisas, descubra a vida. Eu acho que quando a gente descobre a vida, pode ser muito bom a gente ter um parceiro ou uma parceira do nosso lado, mas como companheiro, como companheira, como alguém que esteja comigo, que seja bom, né? Que seja uma jornada bacana, a vida é imensa. E que bom se a gente puder compartilhar a vida e topar coisas juntos, legal. Mas assim, quando você entra numa coisa de dependência emocional, de dependência financeira, a gente entra num lugar muito complicado depois de sair. Na hora pode até parecer bonito, né? E os filmes de comédia romântica americana, gente, fujam deles. Porque filme de comédia romântica americana é o maior desserviço para o imaginário das mulheres. Porque ou os filmes complicados, né? Que a gente aprende tudo que não devia. Tudo que não devia estar ali. Né? E aí a gente precisa realmente repensar esses filmes, começar a produzir outro tipo de imaginário sobre as mulheres. Eu vou adicionar mais uma categoria aí. Pornografia também é uma outra história que a gente precisa conversar sobre isso. Porque na pornografia, a pornografia ela é feita para os homens, né? E aí as mulheres são totalmente ali objetificadas, sexualizadas, e pornografia é outra live, né? Alice, tá faltando 1 minuto e meio, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais, tá? Tá bom, Karen, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu adoro, tô super feliz de estar aqui com você. Eu adoro conversar sobre esses temas. Eu acho que a gente tem que desconstruir mesmo, tem que colocar a galera para pensar, tem que se colocar para pensar, porque eu falo sempre que se a gente é uma reafirmação contínua, né? A gente tem que sempre se reafirmar. Então, muito feliz. Obrigada a todo mundo aqui, a galera participando, a Lara, querida demais, Luiz, Amanda, Vanessa, Nayara, Pitia, Danila, Raíssa, querida demais, amiga desde a infância. Tamires, professora Jandira, então todo mundo que participou aqui, o Rafael, Vitor, todo mundo, Magda. Boa noite para todo mundo, né? Assim, se eu falar o nome de todo mundo,
porque eu fico querendo falar todo mundo. Laura, todo mundo, boa noite, obrigada pela participação. Flaviane, Tuane. Então é isso, assim, obrigada. Que bom que a gente conseguiu reunir aí pessoas numa roda de conversa para pensar juntas e juntos na construção de um mundo melhor, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar pela gente, né? Não é o outro. Alice, agradecer você, suas palavras maravilhosas. Assim, muita felicidade de ter você aqui comigo hoje, discutindo esse assunto que é tão importante para todos nós.